Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula, outro conteúdo que está diretamente relacionado com aquela nossa última aula sobre Estados Unidos, sobre a formação do país. Vamos falar hoje sobre a América Latina. E essa é uma aula que leva bastante tempo, é uma aula complexa. Geralmente eu demando um pedacinho de uma segunda aula para terminar ainda o conteúdo, mas eu acho que a gente consegue ir rápido por ela e avançar bem aqui nesse tema, tá certo? Deixa eu ligar aqui a apresentação para gente. E primeiro, é interessante que a gente conceitue a América Latina. O que é a América Latina? O que representa a América Latina? A América Latina é um conceito que pode ser geográfico, político, histórico, étnico. É, Na verdade, eu acho eu acho que o que mais une os países sob o conceito de América Latina é o histórico, é o contexto de exploração colonial, de fato, porque a gente poderia falar que o que une os países da América Latina é o seu idioma. Os países da América Hispânica falam espanhol, o Brasil, representando aí a América Portuguesa, fala português. Então, esse idioma em comum a gente pode dizer que é o que nos une como latino-americanos. Mas existem outros países aqui na América do Sul e na América Central que falam outros idiomas que não são idiomas latinos também. Existem países aqui no continente americano onde o idioma oficial é o inglês, e entre outros. Então é interessante a gente pensar em América Latina como um espaço geográfico, como um território onde houve um processo muito forte de colonização por parte das metrópoles europeias, e isso veio com o genocídio da população indígena, com a escravização de pessoas do continente africano e a vinda delas forçada para o continente americano. Então, isso é algo comum tanto aqui no Brasil, quanto na Colômbia, quanto na Bolívia, quanto no Equador. São realidades em comum que compreendem todos esses países e também na América Central, tá certo? Então eu trouxe essa imagem aqui no canto para vocês, que é de uma arte produzida há algumas décadas atrás, que representa uma visão, eu não gosto muito dessa palavra, mas representa uma visão mais empoderada sobre a América Latina. Tem alguns traços aqui que remetem a culturas indígenas, especialmente incas do continente latino-americano, e inverte a noção geográfica de norte-sul com a qual nós estamos acostumados. E chama a atenção ao fato de que a noção de norte e sul ela é puramente uma convenção, não é algo que existe no universo. A gente decide o que é norte e a gente decide o que é sul. Então, colocar a América Latina de ponta cabeça seria a mesma coisa que colocar a América Latina no topo, tá certo? Que é basicamente o lugar que foi negado a esse continente, a esse povo latino-americano, tanto pelos europeus no processo de colonização, quanto pelos estadunidenses a partir do momento que eles entenderam que essa região do continente americano era, era muito rica e poderia servir como quintal para os seus interesses, tá certo? Então a gente vai entender como que isso aconteceu ao longo das décadas. Obviamente a gente não vai dar conta de falar sobre tudo que envolve a América Latina, mas especialmente sobre alguns países ali a gente consegue falar um pouquinho. Eu vou tentar também agilizar para que a gente possa dar um pouco mais de atenção lá para o final da aula, quando a gente fala sobre o contexto atual na América Latina, tá certo? Bom, vamos começar falando de Cuba. E eu não vou ficar me prendendo muito ao texto aqui dos slides não, porque isso aí está bem claro, todo mundo tem acesso. O que tiver de dúvida sobre isso, vocês me avisem, mas eu vou tentar falar um pouco fora do que está aqui no texto. Para a gente começar a entender a questão de Cuba e a importância desse país na América Latina, a gente primeiro precisa entender que Cuba, até o ano de 1959, era basicamente um protetorado estadunidense.
era um país que havia conseguido a sua independência em relação à Espanha já há algum tempo, mas depois que se tornou independente da Espanha, passou a ser totalmente dependente dos Estados Unidos. Então, os americanos construíram hotéis de luxo em Cuba, cassinos. Era uma ilha muito famosa pelos jogos de azar, pela prostituição e pelo turismo que era gerado por conta desses, entre muitas aspas, serviços que eram oferecidos por empresas estadunidenses. E era um país também totalmente afundado na miséria por conta da exploração estadunidense que existia sobre a ilha. Isso vai gerar um caldo cultural, ideológico, político, que, somado ao contexto da Guerra Fria, que se inicia após a Segunda Guerra Mundial, faz com que Cuba comece uma revolução a partir do final dos anos 50, em 1959, uma revolução que de início não é uma revolução socialista e sim nacionalista, que busca nacionalizar os recursos que eram explorados pelos americanos no território cubano. E a partir de um certo momento, alguns anos após a revolução, que é bem sucedida, que tem a liderança de Fidel Castro e das guerrilhas, após algum tempo, essa revolução vai tomando um caráter cada vez mais socialista, justamente por conta do contexto global da época. Então, a partir de um certo momento, Cuba começa a se aproximar bastante da União Soviética, que enxergava em Cuba uma ótima possibilidade, uma ótima estratégia geopolítica para manter os olhos ali em cima do seu principal inimigo. Percebam aqui no mapa que a ilha de Cuba ela está a pouquíssimos quilômetros da costa estadunidense, aqui da Flórida, em Miami. E isso faz com que seja uma região extremamente estratégica. E esse é o principal motivo para que os Estados Unidos se incomodem tanto com a presença, com a existência de Cuba ainda hoje. Tá certo? Em 62, essa aproximação com a União Soviética vai levar a um dos episódios mais tensos, onde houve uma possibilidade real da humanidade entrar num conflito nuclear, de onde talvez a gente não tivesse saído nunca mais, que é a chamada crise dos mísseis, tá certo? A crise dos mísseis ocorreu quando a União Soviética instalou mísseis no território cubano, voltados para o território estadunidense. Obviamente que isso não foi de graça. Estados Unidos já havia instalado mísseis na Turquia, mísseis apontados para a União Soviética também. E basicamente a instalação de mísseis soviéticos em Cuba foi uma resposta aos mísseis americanos próximos ao território soviético. Só que, obviamente, os Estados Unidos não aceitaram bem isso, acabaram descobrindo o que a União Soviética havia instalado em Cuba, e nesse momento houve um bloqueio total da ilha de Cuba e... Tá alto? Tá bom. Ô, gente, perdão, acabei acordando todo mundo aqui em casa. Tava falando muito alto aqui na aula. Deixa eu tentar lembrar onde foi que a gente parou. Eu tava falando sobre o episódio da crise dos mísseis, certo? Momento de muita tensão entre Estados Unidos, Cuba e União Soviética. E com os mísseis já instalados, basicamente os Estados Unidos bloquearam com toda a sua frota naval a ilha de Cuba. E nada entrava ou saía de Cuba, ou seja, foi algo bem sério para uma ilha que depende de importação e exportação para sobreviver. Navios soviéticos foram em direção à ilha de Cuba, mas nos últimos momentos dessa crise, os líderes dos dois países conseguiram conversar e chegar num certo acordo. Basicamente, a solução para a crise dos mísseis foi que a União Soviética iria retirar os mísseis do solo cubano e os Estados Unidos iriam retirar os mísseis de Cuba dali um tempo. Então, para a opinião pública na época, o que ficou parecendo é que os americanos tinham vencido essa queda de braço com a União Soviética, mas isso aconteceu porque não foi informado para ninguém que esse havia sido o acordo.
Isso só foi ser conhecido publicamente depois de muito tempo, depois que todo mundo percebeu que houve ali um acordo e que foi divulgado o acordo para que os americanos retirassem os seus mísseis da Turquia também, em troca da retirada dos mísseis soviéticos de Cuba. Bom, Cuba então vai ser um país extremamente dependente da União Soviética durante todo o período da Guerra Fria. E com o fim da União Soviética nos anos 90, Cuba passa por um período muito complicado, porque era um país que já havia tido inúmeras sanções por parte dos Estados Unidos e por conta disso estava com sérias limitações para realizar o comércio, tanto com os americanos, com empresas norte-americanas, quanto com outras empresas ao redor do mundo, parceiras dos Estados Unidos. E isso foi o que ficou conhecido pelos cubanos como o período especial dos anos 90, quando o país passou por sérios problemas de desabastecimento por conta da fragmentação da União Soviética e do fim daquele país que apoiava tanto, que oferecia petróleo, insumos básicos. O problema é que Cuba nunca conseguiu desenvolver uma indústria. Obviamente que isso é algo muito complicado para um país que é uma ilha. Mas no início dos anos 2000, Cuba conseguiu retomar bastante do seu desenvolvimento, pelo menos em áreas específicas como a saúde, educação e tudo mais, por conta do apoio venezuelano. No final dos anos 90, Hugo Chávez é eleito na Venezuela e passa a ser cada vez mais próximo da ilha de Cuba. E passa também a oferecer um apoio cada vez maior a Fidel Castro e aos cubanos de uma forma geral, através do petróleo venezuelano que era abundante. Então nós tivemos aí esse contexto geral no início dos anos 2000. Em 2008, Cuba começa a apontar em direção a algumas reformas econômicas para abrir o país para o comércio global, aceitar um pouco mais as características do mercado dentro da ilha, sem que o país deixasse de ser socialista, sem que o Partido Comunista deixasse o poder no país. Nos anos 2010, Cuba começa a se aproximar dos Estados Unidos após várias décadas de tensão absurda entre os dois países, por conta da administração Obama. A gente vai ter a mediação do Papa também na época. Não faz muito tempo, eu não lembro quando foi exatamente, se foi em 2015, 2014, mas nesse momento Cuba passou a se aproximar um pouco mais dos Estados Unidos e vice-versa. As conversas avançaram nesse sentido, mas o embargo sobre a ilha de Cuba ainda é mantido. E basicamente essa é uma decisão do Congresso norte-americano. E basicamente o motivo para que esse embargo continue de pé é que o eleitorado norte-americano é bastante avesso a Cuba. Existem muitos cubanos vivendo na região de Miami, na Flórida, muitos cubanos que tinham posses e que perderam essas posses durante a Revolução Cubana foram para Miami, e é um eleitorado bastante importante nos Estados Unidos. Então poucos políticos se arriscam a enfrentar e a bater de frente com esse embargo. Por isso ele ainda é mantido. Ele foi flexibilizado durante a gestão Obama, continuou existindo, mas quando o Trump assume o poder em 2016, ele retoma todas as medidas que existiam antes contra Cuba e ainda intensifica, porque é um discurso muito forte dentro do território estadunidense esse bloqueio a Cuba. Obviamente que do lado cubano, o bloqueio também vai ser utilizado como uma agressão imperialista por parte dos Estados Unidos, que não permitem com que Cuba faça comércio com empresas estadunidenses. Ou seja, a gente tem um exemplo claro de um Estado interventor decidindo com qual país as suas empresas, as empresas que estão dentro do seu território, podem ou não fazer comércio. Então, essa é uma discussão que está longe de se encerrar, é um conflito que está longe de ser encerrado, mas é interessante para a gente entender um pouco da relação.
É importante a gente chamar a atenção também que na ilha de Cuba existe um território estadunidense chamado Prisão de Guantánamo. Fica na ilha de Cuba e basicamente Cuba não quer que os Estados Unidos permaneçam com a sua prisão de Guantánamo ali na região, mas os Estados Unidos, com todo o seu aparato militar, continuam ali com Guantánamo. Guantánamo é um lugar muito famoso porque ali existem diversas violações de direitos humanos, tortura, assassinatos por parte de forças especiais estadunidenses. Todo mundo que eles acham que é terrorista, eles mandam para Guantánamo. Teve um papel fundamental durante o período da chamada Guerra ao Terror. E, obviamente, muitas pessoas inocentes eram enviadas para Guantánamo e sofriam torturas terríveis, eram mortas pelo governo estadunidense. Então, é outro ponto bastante interessante para a gente questionar o próprio conceito de democracia defendido pelos Estados Unidos. Sempre que os Estados Unidos virem publicamente afirmar que eles estão defendendo a democracia e a liberdade, os direitos individuais em qualquer lugar do mundo, a gente sempre precisa se lembrar de Guantánamo. E é dever de todo mundo que realmente defende esses valores se lembrar de Guantánamo, porque não é algo que o governo estadunidense e que os diferentes governos estadunidenses estão dispostos a abrir mão. Tudo bem? Bom, vamos passar. Eu acho que o próximo slide é um exercício, mas eu não vou fazer ele agora com vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre a Colômbia, que é um país aqui na América Latina que tem um histórico de muita violência. A Colômbia é um país conhecido também pelo narcotráfico, pela violência, pelas Farc, mas obviamente a gente tem que ter um pouco de cuidado para não fazer com que o país seja estereotipado. Existe um contexto histórico por trás dessa violência na Colômbia e desde os anos 20, depois 30, 40, a Colômbia era um país dominado pelo latifúndio. Olha só, isso aqui é algo que Colômbia e Brasil têm bastante em comum. E se a gente fosse pegar cada país da América Latina, a gente veria também que o poder do latifúndio é algo muito presente em todo o nosso continente. Mas prestem atenção no poder do latifúndio aqui na Colômbia. Os grandes latifundiários, os donos de grandes extensões de terra, nos anos 20 e 30, acabaram montando grupos paramilitares em defesa das suas grandes propriedades rurais, porque naquele momento cada vez mais era questionada a existência, a ética de se haver grandes extensões de terra nas mãos de poucas pessoas. Havia cada vez mais uma defesa ampla e mais forte pela reforma agrária na Colômbia, e como resposta a isso, esses latifundiários criaram os grupos paramilitares para que eles defendessem as suas propriedades rurais. Como resposta a esses grupos e ao extermínio que esses grupos praticavam até então abertamente, livremente, com o apoio do governo colombiano, nos anos 60 vão surgir guerrilhas revolucionárias, como resposta a esses grupos paramilitares, tá certo? Sempre a gente tem que lembrar que isso tudo aconteceu no contexto da Guerra Fria. Então, de um lado você tem grupos paramilitares de extrema direita, do outro lado você tem guerrilhas de extrema esquerda lutando contra esses grupos paramilitares. Um desses grupos, uma dessas guerrilhas revolucionárias de esquerda, que foram das mais importantes na época, foram as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. As Farc tiveram um papel fundamental dentro do país, chegaram a dominar boa parte do território colombiano, inclusive a formar praticamente um estado paralelo dentro do país. E as tensões entre esses grupos paramilitares e as guerrilhas vão crescendo ao longo das décadas, até que nos anos 80 vai haver uma explosão da violência na Colômbia. E a explosão da violência vai acontecer por um motivo bastante evidente, que é o narcotráfico entrando agora nessa disputa política entre os dois grupos. O narcotráfico era uma forma de se ganhar dinheiro para
para financiar as atividades, seja de guerrilha, seja dos grupos paramilitares. E é a partir desse momento que a Colômbia passa a ser o grande exportador mundial de cocaína, cujo maior comprador são os Estados Unidos. Só para a gente ter aqui alguns dados em mente. Enfim, basicamente a explosão da violência acontece porque quando nós estamos falando de grupos, de cartéis, de grupos criminosos, sempre existe uma necessidade de diversificar as formas de atuação. Então esses grupos eles não eram responsáveis somente pelo tráfico de drogas. Eles eram responsáveis também por rede de prostituição, por tráfico de armas, por toda uma rede de violência e de crimes que acabou intensificando e acabou armando até os dentes as pessoas que estavam envolvidas nesse conflito na Colômbia. Nos anos 2000, após muito tempo de conflito e com algumas tentativas de conciliação sendo feitas ali desde os anos 80, nos anos 2000, os Estados Unidos criam um chamado Plano Colômbia, que teoricamente busca desmontar os cartéis de droga e enfraquecer as guerrilhas de esquerda. Obviamente que o objetivo principal não é enfraquecer cartel de droga. A gente já está mais do que treinado a entender que não, o objetivo não é barrar a produção e a exportação de cocaína por parte de grupos colombianos. Basicamente é enfraquecer as guerrilhas de esquerda. O objetivo do Plano Colômbia é controlar as guerrilhas no seu lugar, só que isso obviamente é feito a partir de muita presença militar estadunidense na região. Então, essa presença militar na região também não é por um acaso, porque no final dos anos 90, como eu já falei para vocês, a gente vai ter a eleição de Hugo Chávez na Venezuela, que, como vocês podem ver aqui no mapa, é um país fronteiriço com a Colômbia. Então percebam que cada vez mais se instalam bases militares estadunidenses, especialmente na fronteira da Colômbia com a Venezuela, tudo bem? Para que os americanos tenham ali um olho em cima do seu inimigo aqui no continente. E isso é aproveitado também para desmontar os grupos de esquerda. Mais recentemente, as Farc se tornaram um partido político da ordem mesmo, como se fosse um PCB, como se fosse um PSOL e por aí vai. Então eles deixaram de ser uma guerrilha armada e passaram a concorrer às eleições, abandonaram a tática de guerrilha, a violência, para concorrer dentro da ordem institucional. O problema é o seguinte, a Colômbia é um dos piores países para você decidir ser de esquerda, um militante de esquerda. A gente fala sobre o caso Marielle aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que foi uma violência absurda. A Colômbia é o país onde se registra um caso Marielle por semana, para vocês terem ideia. É um país extremamente hostil a qualquer grupo político de esquerda, só que isso raramente é visto como uma afronta à democracia pela nossa mídia. Raramente você vai ver alguém condenando esse apoio do Estado colombiano ao genocídio aberto contra militantes de esquerda, o que é algo bastante comum nos últimos anos, desde que as Farc abandonaram a luta armada. Bom, isso é um pouco da Colômbia. Obviamente eu teria muito mais para falar sobre o país. Para quem não sabe, a Colômbia e o Panamá já foram o mesmo país, mas os americanos incentivaram um golpe de Estado que fragmentou em dois e apoiou a independência do Panamá, justamente por conta do chamado Canal do Panamá. Então vejam que a presença militar estadunidense aqui na América Latina não é recente, ela é histórica e ela está sempre envolvida em casos de golpes militares, deposição de governos e tudo mais. Agora, deixa eu ver quanto tempo que a gente já teve aqui de aula. 24 minutos. Não, acho que dá pra gente falar de Venezuela e depois a gente finaliza com a onda vermelha. Tá. A questão da Venezuela, pessoal, ela, assim como a questão colombiana, é bastante histórica, existe um contexto em volta dela. E primeiro a gente tem que colocar a Venezuela num plano geopolítico mais amplo. A Venezuela
É o país que tem a maior reserva comprovada de petróleo no mundo, tem 17,5% de todo o recurso. Então, é um país que tem mais petróleo do que Iraque, Kuwait e outros países do Oriente Médio. E é um país que está ali pertinho dos Estados Unidos. Então, a gente faz piada muitas vezes que os americanos só querem petróleo e tudo mais, e não estão erradas essas piadas. Elas têm um fundo de verdade bastante presente ali. Os Estados Unidos são o maior consumidor de petróleo no mundo, e obviamente que, tendo o maior produtor de petróleo, o dono das maiores reservas de petróleo no mundo ali, pertinho no Mar do Caribe, a região sempre foi de interesse estadunidense. E ao longo de boa parte do século XX, até o final dos anos 80, final dos anos 90, os Estados Unidos sempre tiveram ali um braço muito forte sobre a Venezuela. Basicamente, existiu um período da Venezuela durante todo o século XX em que só dois partidos se alternavam no poder, mais ou menos como se fosse uma política de café com leite. E esses dois partidos eram partidos da ordem, eram partidos aliados aos interesses norte-americanos na região, tudo bem? Que acabavam vendendo o petróleo venezuelano para os estadunidenses a um preço muito abaixo do mercado, tá certo? Bom, no final dos anos 80, a gente vai ter um descontentamento social muito forte na Venezuela. E acontece o que nós chamamos de Caracazo, tá? Anota isso aí, Caracazo com 2 Es. Foi um evento bastante importante para a América Latina. Eu não coloquei aqui no slide porque é muita coisa, mas é interessante que você se lembre desse nome. O Caracazo foi uma onda de revoltas e protestos violentos, tá certo? Eu não estou falando que foram pacíficos, não. Foram protestos violentos, queima de ônibus, depredação de prédio público, saque a lojas e tudo mais. Protesto violento, né? Não é coisa pacífica. Realizados no final dos anos 80 e que mostraram um pouco para o mundo e para a América Latina em especial que aquela submissão aos interesses estadunidenses ela afundava o povo na miséria. Então o povo venezuelano, se hoje é um povo que já passa por imensas dificuldades, é um povo que tem que conviver com a inflação, com a pobreza, com os conflitos civis, naquela época a Venezuela era um dos países mais miseráveis de toda a América Latina. E a população vivia na linha da miséria, boa parte da população. Isso fez com que o país convulsionasse e se iniciasse o Caracazo ali na região. Nos anos 90, a gente vai ter uma tentativa de golpe por parte do Hugo Chávez. No início dos anos 90, ele vai ser preso, mas vai ser solto alguns anos depois, se eu não me engano 2 anos depois. Só que aí ele já tinha construído a biografia dele. E no final dos anos 90, em 99, ele vai ser eleito com amplo apoio popular, com apoio dos grupos sociais, com um discurso muito forte anti-estadunidense. Ele vai ter um discurso nacionalista de estatização das refinarias de petróleo, de estatização da própria indústria de petróleo, para que o dinheiro desse recurso seja usado na população, para programas sociais, em saúde, educação e tudo mais. Hugo Chávez teve o mérito, e isso é algo muito raro para alguém de esquerda, ele teve o mérito de ter uma inserção muito forte nas Forças Armadas venezuelanas. E as Forças Armadas compraram o discurso do Hugo Chávez, a retórica anti-imperialista dele, e passaram a ser cada vez mais presentes nessas movimentações sociais, nesses projetos sociais. Então os soldados, ao invés de estarem aqui no Brasil pintando árvore de branco e tudo mais, eles ajudavam em projetos de saúde, educação e muitos outros programas sociais. Não estou dizendo que o exército brasileiro não faça uma coisa ou outra, mas a intensidade que isso foi feito na Venezuela nunca antes foi vista, pelo menos aqui na América Latina. E foi aí que se construiu, então, a ideologia chamada de chavismo, tudo bem? Que era uma ideologia que buscava priorizar a América Latina como um todo, incluindo aí o Brasil nas relações comerciais,
Então, basicamente a proposta era, olha, vamos deixar os Estados Unidos de lado e vamos fazer comércio entre a gente, vamos priorizar aqui as pessoas da América Latina, os países da América Latina, numa política multilateral em relação à economia. E em 2002, Hugo Chávez sofre uma tentativa de golpe por parte da oposição, apoiado pela burguesia venezuelana, pelos grandes proprietários venezuelanos, pela mídia hegemônica venezuelana, que seria mais ou menos a Rede Globo do país, e, obviamente, também teve a participação estadunidense ali apoiando, dando financiamento e suporte estrutural a essa tentativa de golpe. Hugo Chávez chegou a ser raptado e coagido a abandonar o cargo por forças da oposição, mas a resposta popular nas ruas foi tão intensa, foi tão grande, que a oposição não viu outra alternativa a não ser liberar Hugo Chávez quando ele retoma o poder e permanece ali até o ano da sua morte, em 2013. Tudo bem? Ao longo da década de 2000, depois que ele sofre essa tentativa de golpe, obviamente a resposta dele foi radicalizar, foi aumentar o tom, denunciar as agressões externas contra a Venezuela, denunciar a oposição também venezuelana, que tentava diversas sabotagens, diversas estratégias golpistas ao longo dos anos. 2002 foi só a principal delas. Em 2013, ele morre de câncer e é justamente no período que se inicia a principal crise econômica no país, que vai ser uma consequência direta, obviamente, tanto da crise econômica global de 2008, quanto da crise no preço do petróleo no mercado internacional. No lugar de Hugo Chávez, que estava logo no final do seu mandato, quem vai assumir é o Nicolás Maduro, que era o vice-presidente na época. Quando o mandato termina, Maduro concorre às eleições, vence as eleições, só que por uma margem muito menor do que aquela com que Hugo Chávez estava acostumado. Maduro não é um líder tão carismático quanto Hugo Chávez, não é um líder tão, como que eu posso dizer, dinâmico quanto o Chávez também. Ele tem muito mais limitações que o seu antecessor. E, obviamente, isso tudo vai levar a uma situação de crise generalizada dentro do país, que se estende até hoje, que vai ter ali, provavelmente nos anos de 2018, 2019, o seu pico com a crise humanitária das migrações. E eu listei aqui dois fatores, obviamente que não são os únicos fatores para a questão venezuelana, mas são dois fatores importantes para quando vocês forem fazer alguma questão sobre Venezuela em qualquer vestibular, tá? Eu lembro que teve um vestibular ano passado que caiu questão sobre Venezuela e que quem usou exatamente essas duas coisas que eu trouxe aqui acertou a questão. Eu não lembro em qual prova era, mas prestem bem atenção nisso. O principal fator, e o primeiro deles que a gente pode trazer aqui, é que o baixo dinamismo produtivo da Venezuela, ou seja, a falta de variedade de indústrias de bens de consumo, de bens pesados também na Venezuela, é um fator que faz com que o país seja extremamente dependente do petróleo, da exportação de petróleo. Então, basicamente toda a economia venezuelana é dependente desse recurso, dessa matéria-prima. E quando nós falamos de matéria-prima, de commodity, a gente está falando de algo que é muito influenciado pelo mercado internacional. O preço do petróleo, assim como o preço da soja, o preço do minério de ferro, são coisas que variam muito no mercado internacional, diferentemente, por exemplo, do preço de um smartphone, que varia muito menos. Então, se você é um país dependente exclusivamente de uma matéria-prima, você vai passar por uma crise, porque a partir do momento que essa matéria-prima tem o seu preço reduzido no mercado internacional, por qualquer que seja o motivo, você vai ter uma arrecadação muito inferior àquela que você tinha. Tudo bem? Então, basicamente, a gente vai ter uma arrecadação muito menor, a gente não vai ter mais o mesmo financiamento de programas sociais que existia nos anos 2000 e a gente vai ter uma situação de crise generalizada no país.
quando a gente fala de dependência de um único produto, de uma única matéria-prima, a gente não pode esquecer que o Brasil também é um país bastante dependente de matéria-prima. Só que, ao contrário da Venezuela, a gente ainda tem uma certa dinâmica produtiva. A gente não depende só da soja. A gente tem soja, a gente tem minério de ferro, a gente tem laranja, a gente tem etanol, a gente tem açúcar, nós temos a carne bovina, proteína animal de um modo geral. Então, percebam que o Brasil é um país muito mais dinâmico, produtivamente falando, que a Venezuela, que é um país que depende exclusivamente do petróleo. Tá certo? E o segundo motivo, obviamente, que eu teria que trazer isso aqui, são os embargos colocados sobre a Venezuela nos últimos anos por parte de Estados Unidos e Inglaterra, e os lockouts também, que são aquelas greves que são organizadas por sindicatos patronais, por redes de empresários e tudo mais. Essas elites produtoras locais, elas têm o costume de desabastecer de propósito supermercados, armazéns, para que o preço dos produtos acabe prejudicando a população e, com isso, tem ali uma forma de pressão ao governo chavista. Então isso foi feito bastante nos últimos anos. Obviamente a resposta do governo Maduro foi radicalizar contra esses grupos também. Então um exemplo bastante clássico sobre isso é a Kellogg's, que tinha uma produção dentro da Venezuela, tinha uma fábrica da Kellogg's na Venezuela, e a Kellogg's começou a se recusar a produzir, a estocar os produtos, a não enviar esses produtos para os mercados e a desabastecer de propósito os supermercados venezuelanos. O que o governo Maduro fez? Foi lá e expropriou a fábrica da Kellogg's. Então a Kellogg's, que antes tinha uma gerência que era diretamente ligada à sua sede nos Estados Unidos, acabou sendo nacionalizada, estatizada e passou para o controle dos antigos funcionários venezuelanos da Kellogg's. Então hoje ela funciona novamente a pleno vapor, abastece os mercados venezuelanos com cereais, coisa que antes não estava sendo feita. Esse é só um exemplo, eu posso trazer vários aqui para vocês, mas para a gente não se estender tanto, esse seria o principal. Tudo bem? Agora, eu trouxe aqui outro exercício. Vamos falar sobre a onda vermelha. E não sei se vai dar para a gente falar de influência chinesa, talvez seja melhor falar na aula de China sobre isso. Mas a onda vermelha, só para a gente encerrar o nosso conteúdo de hoje, foi um período do final dos anos 90 e anos 2000, onde os partidos de esquerda tiveram bastante popularidade na América Latina, justamente por conta do fracasso das políticas neoliberais aplicadas aqui na América Latina no final dos anos 80 e nos anos 90. Lembram que a gente falou sobre isso já, que houve privatização em massa aqui no Brasil, por exemplo? Enfim, os partidos de esquerda vão surgir como resposta a essa precarização, a esses altos índices de desemprego dos anos 90 e vão conseguir chegar ao poder. E os exemplos mais... Quem vai inaugurar esse processo vai ser Hugo Chávez na Venezuela. Depois a gente vai ter a eleição do Lula, um líder sindical de esquerda aqui no Brasil. A gente vai ter a subida de Evo Morales na Bolívia, a gente vai ter o Mujica no Uruguai. Então, são vários partidos de esquerda que conseguem chegar ao poder nos anos 2000 por conta desse vácuo neoliberal na política, tudo bem? E eles vão ter certo sucesso ao longo dos anos 2000, mas no início dos anos 2010, esses partidos de esquerda também vão ser questionados porque não dão conta de resolver o problema da dependência latino-americana e da desindustrialização do nosso continente. Lula, por exemplo, vai ser alvo de investigações de corrupção, o PT vai ser visto como um partido extremamente corrupto, Evo Morales, ano passado, foi alvo de um golpe pela oposição, apesar de muitos se recusarem a chamar de golpe, eu utilizo a palavra golpe. A Venezuela vive em crise desde 2012, então basicamente se esgotou esse modelo
de conciliação de classes que havia sido adotado pela maioria dos partidos de esquerda aqui na América Latina. Basicamente, o Lula imaginou que ele poderia conciliar os interesses de uma burguesia brasileira, na figura da JBS, das construtoras, com os interesses da população brasileira. Isso não foi possível. Isso acabou sendo, na verdade, o principal caminho pelo qual ele foi expulso da ordem e não pôde disputar as últimas eleições. Tudo bem? Essa é a chamada onda vermelha. Deixa eu dar uma olhada aqui em quanto tempo a gente tem de aula agora. Nossa, 40 minutos, chega, né? 40 minutos, acho que é a aula mais longa que eu já dei até agora, nesse nosso método. E na próxima aula, ou nas próximas aulas, a gente fala sobre a influência chinesa na América Latina, tá bom, gente? É isso então, muito obrigado e fiquem bem.